tem origem na França, na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris, por Oswald Ducrot, inicialmente em conjunto com Jean-Claude Anscombe e continuada atualmente por Ducrot, com a colaboração de Marion Querel, no mesmo centro de pesquisas francês. Influenciado pelo curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, Ducrot fundamentou-se no capítulo que trata do valor linguístico, onde, por meio deste, lançou-se na pesquisa linguística, que hoje conhecemos pelo nome de semântica argumentativa. Ducrot busca a origem filosófica de valor linguístico na teoria da alteridade, apresentada em O Sofista, em que Platão trata das categorias fundamentais da realidade. Platão entende que tudo só se especifica quando relacionado com o outro. No capítulo sobre o valor linguístico, Saussure traz para o estudo da língua o que Platão disse em sua teoria da alteridade. Saussure mostra que, ao se estudar a linguagem, percebe-se que nada é isolado. Ducrot leva a noção de valor linguístico para o emprego da língua, mostrando-o em diferentes níveis, na relação entre entidades lexicais, entre enunciados, entre discursos, entre locutor e alocutário. Do ponto de vista semântico, a teoria da argumentação na língua postula que a palavra contém na língua uma significação que permite certas continuações no enunciado e impede outras. No prefácio escrito por Ducrot em 2009, encontramos a afirmação de que a função fundamental da linguagem é a intersubjetividade, o lugar onde o locutor encontra o outro, seu interlocutor. Então, quando um locutor produz discurso, está expressando seu pensamento por meio de enunciado e levando seu alocutário a dar-lhe uma resposta. Em vista disso, argumentar é levar o outro, o alocutário, a determinada continuação. Assim, a argumentação torna-se fundamental na linguagem. A semântica argumentativa estuda o sentido construído pelo linguístico. É por isso uma semântica linguística. Pretende mostrar que é possível explicar o significado do signo sem fazer intervir o extralinguístico. Seu objeto de estudo é o sentido linguístico que se produz, não na língua, mas no discurso, ou seja, no emprego da língua. No discurso, Ducrot encontra dois tipos de relação, considerados básicos nos discursos: os normativos, articulados por conectores como portanto, por isso, consequentemente, etc. E os transgressivos, como no entanto, apesar de, mesmo assim e outros. A razão da escolha, segundo Ducrot, está no fato de que esses dois tipos de argumentação resistem à descrição extralinguística, tornando-se incompreensíveis fora da relação entre os enunciados. A relação que decorre um objeto de estudo e as características da teoria são: a de ser uma semântica, porque vai em busca da explicação do sentido; a de ser uma semântica linguística, porque explica o sentido construído pela relação entre palavras, enunciados e discursos; a de ser uma semântica linguística do discurso, isto é, do emprego da língua, não da palavra ou da frase isolada; há de ser uma teoria explicativa do sentido do discurso, sempre olhando a linguagem a partir das bases epistemológicas que a sustentam. A teoria cria a partir de suas bases conceitos preliminares, tais como os de frase e enunciado. O enunciado é entendido como a realização da frase. Isso significa que o enunciado é uma entidade empírica, que se lê ou se ouve. Já a frase é uma entidade teórica, construída pelo linguista para explicar os enunciados. Não se pode ler nem ouvir frases. A língua é um conjunto de frases. O discurso é composto de enunciados, constituídos por dois segmentos relacionados, em que o primeiro só adquire sentido a partir do segundo, isto é, o primeiro segmento não é compreensível se não for relacionado ao segundo e vice-versa. Exemplo: estou cansado, então vou descansar. Do ponto de vista semântico, a frase tem significação e o enunciado tem sentido.
Se o enunciado é a realização da frase, então frase e enunciado são inseparáveis. São também inseparáveis a significação da frase e o sentido do discurso. A significação de uma entidade lexical é a orientação que ela dá ao discurso, tornando possível ou impossível determinada continuação, ou seja, resultam regras que expressam as possibilidades ou impossibilidades de interpretação dos enunciados do discurso, assim em um enunciado como: Pedro estuda, por isso é um bom aluno. Estuda orienta para mais de uma continuação positiva, bom. Por outro lado, impede continuações negativas, mal, ruim, como em Pedro estuda, por isso é mau aluno. A orientação dá conta também da relação entre locutor e alocutário, o que torna a semântica argumentativa uma teoria da enunciação. São através destes dois seres que acontece o exercício da linguagem. Ao se enunciar, falando ou escrevendo, o locutor produz combinações próprias, dentre aquelas que a frase permite. Desse modo, espera uma continuação, uma resposta do alocutário. De acordo com a teoria enunciativa, em um enunciado não há apenas um sujeito falante, mas mais de um. Segundo Ducrot, há várias funções no enunciado: a de sujeito empírico, a de locutor e a de enunciador. O sujeito empírico, ser de carne e osso, ser no mundo, não é objeto de estudo da semântica argumentativa. O enunciador não é uma pessoa, mas pontos de perspectiva abstratos. O locutor relaciona-se com os enunciadores. Na negação, por exemplo, há dois enunciadores, um que expressa um ponto de vista e outro que recusa esse ponto de vista. Por exemplo, Pedro não veio à aula hoje. Em Pedro não veio, há dois enunciadores, um positivo, Pedro veio, ao qual o locutor se opõe, e um negativo, Pedro não veio, que o locutor assume. Atualmente, o princípio filosófico que fundamenta a semântica argumentativa continua a ser desenvolvido sob o nome de teoria dos blocos semânticos. Novos conceitos da teoria, buscando aprofundar a explicação do valor na linguagem, são apresentados. Dois discursos, evocados por uma entidade linguística e articulados por um conector, portanto ou no entanto, são denominados agora encadeamentos argumentativos. Estes são constituídos por dois segmentos que recebem sentido na relação de um com o outro, produzindo um único sentido por interdependência semântica. Se tomarmos, por exemplo, a entidade lexical rico e a combinarmos com feliz, chegaremos aos seguintes encadeamentos, construídos pelos conectores portanto e no entanto, e a afirmação e a negação são possibilidades de combinação. Pedro é rico, portanto é feliz. Pedro é rico, portanto não é feliz. Pedro não é rico, portanto não é feliz. Pedro é rico, no entanto, não é feliz. Nesses encadeamentos, o sentido de 1 e de 3 é diferente do sentido de 2 e de 4. Em 1 e 3, trata-se da riqueza que traz felicidade. Em 2 e 4, a riqueza que não traz felicidades. Observamos assim que o primeiro segmento é compreendido por sua relação com o segundo e vice-versa. A relação entre os segmentos não é um raciocínio, segundo o qual uma informação obriga a admitir a outra, o que pressupõe que uma informação já tem um sentido completo, do qual a outra é inferida. A semântica argumentativa, olhando para a linguagem, entende ao contrário, que a relação entre dois segmentos é puramente linguística. O sentido se constrói pelas relações semânticas entre os segmentos do enunciado. Mais dois conceitos são fundamentais para o estudo argumentativo de qualquer discurso: os de argumentação interna e de argumentação externa. A teoria dos blocos semânticos denomina argumentação interna o encadeamento que parafraseia o sentido contido numa entidade lexical. É o caso de prudente, que pode ser parafraseado por:
Havia perigo, portanto, Pedro tomou cuidado. A argumentação externa expressa discursos a partir de uma entidade lexical, por exemplo, Pedro foi prudente, por isso não sofreu nenhum acidente. Essa é a argumentação externa construída à direita de prudente. Mas é possível também a argumentação externa, à esquerda de prudente. Pedro não sofreu nenhum acidente, portanto, foi prudente. Apresentamos bastante sinteticamente. São esses alguns dos conceitos construídos por Oswald Ducrot e continuados atualmente em colaboração com Marion Carroll, que fundamentam o entrelaçamento argumentativo. Tomamos como tema a ser explicado pela semântica linguística o do sentido expresso pelo tempo no discurso. Desse tema, tomamos apenas um ângulo, o do tempo articulado por quando. O tempo, do mesmo modo que as palavras da língua, orienta argumentativamente a sequência temporal dos enunciados, relacionados por quando, construindo uma das formas do entrelaçamento argumentativo dos sentidos no discurso. Escolhemos para análise um trecho da fábula escrita por Jean de La Fontaine, A Pomba e a Formiga. Ao longo de um claro riacho, bebia uma pomba, quando ao inclinar-se sobre a água, uma formiga cai. A conjunção quando liga dois enunciados, cujos tempos são expressos pelas flexões acrescentadas ao verbo, as do imperfeito bebia, no primeiro enunciado, e do presente cai, no segundo, quando é colocado entre os dois enunciados, articulando-os. O imperfeito bebia, no primeiro enunciado, exprime a duração no momento passado. O presente do segundo enunciado, cai, indica um acontecimento que só se produz uma só vez no passado. Esse sentido poderia ser explicado provavelmente pela ordem dos enunciados e pelo lugar do articulador. Vê-se que é o imperfeito do primeiro enunciado como passado que orienta o tempo que o segue, o que faz com que cai seja compreendido como um momento do passado. Invertendo-se a ordem dos enunciados, mantendo seus respectivos tempos e sua estrutura sintática. A sequência dos enunciados torna-se inaceitável, porque nesse caso é o presente, cai, que deve orientar a sequência dos tempos, depois de cai. Seria esperado o presente bebe, não o imperfeito bebia. Nessa sequência invertida, cai, no presente, não poderia ter o sentido de caiu, que se encontra na fábula. Parece então que é o sentido do tempo do primeiro enunciado que determina o tempo do enunciado seguinte. Poderíamos dizer que, de modo semelhante ao que se encontra no emprego das palavras da língua, como mostra Ducrot, o emprego dos tempos orienta a argumentação temporal do discurso.